Perto de Penela existem dois montes que distam entre si cerca de 2 quilómetros. São os montes Melo a norte e Jerumelo a sul. Num desses montes, o Monte Melo, existe um castelo que foi erguido por Dom Afonso Henriques em 1142 e que se encontra quase todo destruído. Diz uma lenda muito antiga que nesses montes habitaram dois irmãos, ferreiros do ofício. Esses irmãos eram gigantes e tinham o mesmo nome dos montes em que se haviam instalado. Cada um em seu monte e com a sua forja exercia a sua profissão, mas, segundo a lenda, não possuíam mais do que um martelo e dele se serviam alternadamente. Quando o Jerumelo precisava do martelo, chegava à porta da forja e gritava ao Melo para este lhe atirar, e vice-versa. Isto repetia-se todas as vezes que trabalhavam. Só a força de gigantes podia arremessar o martelo a tão grande distância. Ora, aconteceu que um dia o Jerumelo se zangou com o irmão e, quando este lhe pediu o martelo, arremessou-lhe com tamanha violência e mau humor que ele se desencabou no ar. A massa de ferro foi cair no sopé do Monte Melo e logo ali rebentou uma fonte de água férrea, a fonte de Ferratosa. Quanto ao cabo, que era de madeira de zambujo, precipitou-se mais longe, enraizou e deu origem a um bosque de zambujeiros, onde posteriormente se veio a formar uma aldeia que tem hoje o nome de Zambujal. É verdade que esta lenda é muito conhecida, assim como o monte onde habitou o irmão Melo e onde se encontra o castelo e também o que dizem ser as ruínas da forja do ferreiro gigante. Mas a verdade também é que sobre o monte Jerumelo pouco ou nada se sabe. Desse monte apenas se encontram na internet fotografias captadas muito ao longe, o que pode querer dizer que a lenda não faz despertar o interesse pelas pesquisas no local, ou talvez esse desinteresse se deva às dificuldades do percurso para chegar ao cimo do monte. Movido pela curiosidade de saber exatamente como é o Monte Jerumelo e o que possa existir no cume, decidi partir à aventura e fazer a escalada do monte. Talvez encontre por lá alguns restos da forja ou da bigorna do Jerumelo. O martelo não vou encontrar a certeza, pois esse ficou soterrado no sopé do Monte Melo. Pensei, lembrando-me da lenda. A subida para o Monte Jerumelo é bastante íngreme, mas eu já estava habituado a fazer este tipo de escaladas e a perspectiva de encontrar no cimo algo que se relacionasse com a lenda aumentava o ânimo. Quando cheguei ao cimo do monte, verifiquei com alguma desilusão que, exceto num marco geodésico, não existe mais nada que indicie ter havido por ali alguma atividade humana. Apenas talvez uns socalcos que circundam a vertente oeste possam ter sido feitos por mão humana para o cultivo de alguma coisa em tempos remotos. Dada a pobreza dos solos ao redor do monte, fui levado a inclinar-me para essa hipótese, apesar da acentuada inclinação do terreno. Um pouco desiludido por não encontrar no cimo do monte nada que demonstrasse ter ali vivido um ferreiro, comecei a inclinar-me para a hipótese de a forja do Jerumelo ter estado instalada num daqueles socalcos que rodeiam o monte. O homem provavelmente viveria em alguma caverna onde teria a sua oficina instalada e isso não podia ser no cimo do monte, até porque a sua oficina teria que ter um acesso melhor do que aquele estreito carreiro que serpenteia até ao cume. Na pequena aldeia situada no sopé do monte existe uma antiga estrada romana onde passavam outrora os cavaleiros romanos que, naturalmente, precisavam de ferrar os seus cavalos. Encontrava-me nestas cogitações quando o monte começou a ficar envolto num ténue manto de nevoeiro. Cansado pela subida, sentei-me no pequeno rebolo circular do marco geodésico e, deixando-me envolver pela quietude e silêncio do local, fechei os olhos e encostei a cabeça à parte cônica do marco, meditando sobre a história do local. De repente estremeci. Pareceu-me ouvir, vindo das entranhas da terra, o som de um maço a bater em ferro. Pensando que era uma ilusão, ou que talvez se tratasse do chocalho de alguma ovelha tresmalhada que andasse a vaguear nas proximidades, recostei-me novamente para retemperar as forças para a descida do monte.
Passados alguns minutos, fiquei novamente alerta, pois, vinda das nuvens, escutei uma voz que gritava: Jeromelo! Jeromelo! Atira para cá o malho! Jeromelo! Então, a terra estremeceu e, vindo das entranhas do monte, ouvi o vozeirão do Jeromelo. Já vai, mano! Já vai! Espera só um pouco! De novo escuto o barulho característico do malho a bater em ferro e, decorridos alguns minutos, outra vez a voz do Jeromelo. Aí vai o malho, mano! Aí vai ele! Nesse momento, senti uma ligeira brisa agitando o monte e de seguida escutei um silvo rasgando os ares e outra vez a voz do gigante Melo, trazida pelo nevoeiro. Obrigado, Jeromelo! Quando precisares dele, avisa para cá! O silêncio voltou a reinar naquelas paragens e então abri os olhos e vi que o nevoeiro já tinha desaparecido, restando apenas algumas brumas envolvendo e parecendo tornar ainda mais misterioso o castelo no outro monte. Iniciei a descida, muito satisfeito com aquele passeio pela natureza semi-selvagem do monte e também pela magnífica viagem através do tempo que acabava de fazer. Tinha estado muito perto dos ferreiros gigantes e escutar a sua voz ecoando pelas serranias em redor.